A avó de Aziz a encara com firmeza e diz que um dia também foi como ela. Era impulsiva, orgulhosa e jamais permitia que alguém a fizesse baixar a cabeça. Com o tempo, porém, aprendeu que a vida obriga as pessoas a se curvarem diante do destino. Segundo ela, o destino de Aziz foi escrito no dia em que nasceu, e nada pode mudar o que já está traçado. Ela afirma que, querendo ou não, Aziz se casará. A jovem perde o controle, grita que eles enlouqueceram e declara que jamais aceitará aquele casamento. Mesmo que precise morrer, nunca será esposa daquele homem. Ela se debate, implora para que a soltem e insiste que ninguém pode obrigá-la a viver daquela maneira. Sem demonstrar qualquer compaixão, a avó manda que Aziz se cale. Ela lembra que muitas pessoas já morreram por causa daquela antiga rivalidade entre as famílias. Explica que, 20 anos antes, uma promessa de paz não foi cumprida e, desde então, vidas dos dois lados foram perdidas. Agora, acredita que somente aquele casamento poderá encerrar o derramamento de sangue. Quando Aziz entrar na casa do noivo como esposa, a promessa finalmente será cumprida e os antigos inimigos se tornarão parentes. Mesmo ouvindo tudo aquilo, Aziz permanece irredutível. Com lágrimas nos olhos, afirma que prefere morrer a aceitar aquele destino. A mulher, então, muda completamente o tom. Com frieza, pergunta se Aziz realmente acredita que morrer resolveria alguma coisa. Em seguida, faz uma ameaça: se ela desobedecer, quem sofrerá serão seus irmãos. Garante que nenhum deles terá paz, do mais velho ao mais novo. Abalada, Aziz permanece em silêncio. A mulher aproveita aquele momento para afirmar que, se deseja proteger a família, terá de obedecer sem questionar. Antes de sair, diz que reconhece nela o mesmo espírito que um dia teve. Assim como Aziz, também seria capaz de fazer qualquer sacrifício por sua família. Enquanto isso, em outro lugar, Cevdet, Semo e Yusuf conseguem capturar um dos capangas de Yavuz envolvidos no desaparecimento de Aziz. O homem é pego. Cevdet se aproxima e exige saber onde Aziz está. O capanga tenta bancar o valentão e ironiza dizendo que já apanhou muito mais da própria mãe e que aquilo não o faria falar. Mantendo a calma, Cevdet pergunta seu nome. O homem responde que se chama Neco. Então Cevdet faz uma proposta. Explica que chamará uma ambulância e permitirá que ele seja levado ao hospital. Lá, deverá dizer que atirou acidentalmente em si mesmo enquanto estava sozinho na montanha. Se cooperar, provavelmente sobreviverá. Mas existe uma condição: Neco precisa revelar imediatamente onde Aziz está sendo mantida. Caso continue em silêncio, Cevdet o abandonará naquele lugar isolado, deixando que morra sozinho enquanto espera socorro. Lembra que o tempo está passando. Ele pode esperar o quanto for necessário, mas Neco não tem esse privilégio. A vida dele depende da decisão que tomar naquele exato momento. Melis volta para casa depois de ajudar os irmãos de Aziz, mas sua atitude provoca uma discussão com a mãe. A mulher não entende como a filha foi capaz de levar um aquecedor para as crianças depois de tudo o que aconteceu entre as duas famílias. Melis responde que aquela casa nunca pertenceu à família delas e lembra que viveu enganada durante muitos anos acreditando no contrário. A mãe ironiza a situação e diz que, se dependesse de Melis, ainda ajudaria mais as crianças. Em seguida, pergunta se a filha está interessada em um dos irmãos de Aziz. Melis nega e afirma que apenas ficou sensibilizada com o que presenciou, lembrando que um dos meninos chegou a ter uma pistola apontada. A mãe minimiza o episódio e diz que os garotos devem ter feito alguma coisa para passarem por aquilo. Melis explica que os irmãos de Aziz já perderam a irmã mais velha e agora estão sozinhos, sem poder recorrer à polícia. Ela revela que as crianças não possuem documentos e teme que, caso as autoridades sejam acionadas, elas sejam separadas e colocadas sob proteção do Estado. Por isso, pede que a família pare de perseguir os irmãos e os deixe em paz. Ao ouvir essa explicação, Nekla percebe que a possibilidade de as crianças serem levadas pelo Estado pode favorecer seus próprios planos. Enquanto isso, Aziz permanece presa na casa de Yavuz. Ela recebe comida, mas recusa a refeição. A empregada diz que ela precisará se acostumar com a nova vida dali em diante. Na casa dos irmãos de Aziz, Duigu e Faruk chegam para visitá-los. As crianças acreditam que Aziz voltou para casa, mas logo descobrem que os visitantes vieram apenas procurar notícias dela. Duigu se apresenta e explica que Aziz trabalha com ela. Ao conversar com os irmãos, percebe que eles acreditavam que ela estava doente, pois essa foi a desculpa usada para justificar seu desaparecimento.
Samet entende que lhe esconderam a verdade e exige saber onde Aziz está. Muito nervoso, ele insiste em receber uma resposta. Farooq pede para conversar com o menino em particular e explica que esconderam a verdade para protegê-lo. Em seguida, conta que Aziz desapareceu, mas garante que todos estão procurando por ela. Samet quer sair imediatamente para ajudar nas buscas, porém Farooq propõe um acordo. O menino deve permanecer em casa protegendo os irmãos menores, enquanto os adultos continuam procurando Aziz. Samet aceita a proposta. Logo depois, Duygu percebe que as crianças precisam de ajuda e pergunta se elas necessitam de alguma coisa, mas Elira agradece e diz que não. Em seguida, ela revela que o homem que levou Aziz se chama Yavuz Uzunkaya. Ao ouvir o nome, Farooq liga para um conhecido e pede que levante todas as informações possíveis sobre ele. Nekla chega e aborda Duygu e pergunta se existe algum relacionamento entre ela e Asmet. Duygu responde que não há nada entre os dois. Nekla insiste e afirma que percebeu a aproximação entre eles. Em seguida, avisa que não permitirá que Duygu destrua o casamento de seu irmão. Duygu rebate dizendo que Asmet é quem a procura e afirma que, se Nekla quiser cobrar satisfações, deve conversar com o próprio irmão, e não com ela. Sueila escuta tudo. Duygu então é surpreendida pela esposa dele. Ela acusa de manter um relacionamento com o marido. Ela afirma que Duygu está se envolvendo com um homem casado e muito mais velho e a coloca para fora do prédio. Asmet chega e tenta explicar que houve um mal-entendido, porém Sueila não aceita a justificativa. Depois da discussão, ela decide deixar a casa, apesar das tentativas do marido para convencê-la a permanecer. Enquanto isso, um policial conversa com Renzi sobre os irmãos de Aziz. A idosa explica que acolheu as crianças porque elas não têm pais nem outro lugar para morar. Também informa que elas estão sem móveis e sem alimentos. O policial decide acionar a assistência social para avaliar a situação e prestar atendimento aos menores. Na casa, Samet descobre que todos esconderam o desaparecimento de Aziz para evitar que ele se preocupasse. Inconformado, ele diz que não quer mais conversar com os irmãos até que Aziz seja encontrada. Também comenta que, enquanto a irmã estava desaparecida, eles continuaram tentando distraí-lo sem contar a verdade. Do outro lado, Asmet continua tentando impedir que Sueila vá embora. Ele insiste que as acusações contra ele são falsas, mas a esposa afirma que conhece seu comportamento e mantém a decisão de sair de casa. Mesmo com a insistência do marido, ela deixa a residência. Paralelamente, Farooq chega onde os ligados à família Uzunkaya estão e inicia um interrogatório. Ele quer descobrir onde fica a fazenda da família em Istambul, acreditando que Aziz esteja sendo mantida naquele local. O suspeito se recusa a responder, enquanto Farooq o pressiona por informações. Ao mesmo tempo, Semo, Yusuf e seus aliados chegam ao local onde acreditam que Aziz está sendo mantida. Depois de conseguirem entrar na propriedade, eles revistam todos os cômodos, mas não encontram nenhum sinal dela. A busca termina sem sucesso, e o grupo percebe que chegou tarde demais. Na casa das crianças, Samet continua revoltado por descobrir que Aziz desapareceu e que os adultos esconderam a verdade para poupá-lo. Ele diz que não quer mais conversar com eles, enquanto os demais tentam explicar que agiram dessa forma para protegê-lo. Mesmo assim, o menino continua preocupado com a irmã. Pouco depois, funcionários da assistência social chegam acompanhados de um policial. Eles informam que passarão a cuidar das crianças e que elas serão levadas para um local seguro. Os irmãos ficam sem entender completamente o que está acontecendo enquanto começam a ser preparados para deixar a casa. Enquanto isso, Semo encontra uma carta deixada por Aziz. No texto, ela explica que decidiu permanecer ao lado do pai por vontade própria. Afirma que precisa descobrir quem realmente é e entender a qual família pertence antes de voltar. Também pede para que Semo interrompa a procura por ela e passe a cuidar dos irmãos, dizendo que eles precisam permanecer unidos. Aziz acrescenta que espera que ninguém sofra por sua causa e afirma que a história deles ainda não terminou. Ao ler a carta, Semo entende que Aziz tomou uma decisão consciente. Mesmo assim, ele continua preocupado com o futuro dela e com a situação das crianças, que naquele momento estão sendo levadas pelos agentes da assistência social. Em outro local, Aziz inicia a viagem ao lado do pai. Enquanto o veículo segue pela estrada, ele informa que os dois estão indo para a terra onde ela nasceu, marcando o início de uma nova etapa na vida da jovem.